Muito bom dia, você está no canal Osvaldo Lobo, Deus te abençoe, é uma honra ter você aqui conosco. Já vai se inscrever no canal, deixe seu like que hoje o conteúdo está fervendo. Nós estamos aqui com o pastor Osvaldo Lobo, pastora Fabiola Lobo. Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, a graça e a paz. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, vamos trazer aí um conteúdo, muita informação, coisa boa para você que vai transformar a sua vida. Hoje a família Lobo está unida aqui no canal do YouTube Osvaldo Lobo. Também você que segue a gente pelo Instagram, @PROsvaldo Lobo, @Fábio Lobo e @Arte Lobo. Arte Lobo. Hoje vamos falar de confronto espiritual, expulsar demônio. A gente vai falar da guerra espiritual na prática. Quais os perigos, quais os cuidados, como obter vitórias, qual o objetivo disso, por que Jesus deu autoridade ao crente para expulsar demônios, para purificar leprosos, para pôr a mão sobre os enfermos, os curarem. É isso. E o principal é realmente explicar a diferença, né? Nesse confronto de expulsão de demônios e de libertação. Fica ligado aí você, ó, para que esse processo seja efetivo na sua vida, não fique pelo meio. Você precisa diferenciar e fazer todo o processo direitinho. Exatamente. Antes da gente começar, se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Aqui atrás está passando os cursos online, aqui tem aulas para você poder se inscrever, assistir. É um plano premium, um plano de assinatura igual Netflix. Ensino à distância, né? Ensino à distância, exatamente. São aulas gravadas. Você pode se inscrever, pode participar. Ali você paga um valor mensal e pode assistir o quanto você quiser. São vários cursos. Assistiu tudo em um mês só, você só paga por um mês só e fica liberado depois. Nós também estamos com um cupom para cursos avulsos, vitalícios. Vamos falar no final. Tá bom, no final? Vamos falar no final. Então não deixa pro final. No meio do final, a gente coloca o cupom de desconto aí de 50%, mas para cursos avulsos, não para assinatura mensal. Livros no institutoexodus.com, www.institutoexodus.com. Compre todos os livros, são 9 livros publicados. Isso. 9 livros publicados na área de libertação, alianças de alma. A gente vai depois entrar mais detalhadamente no assunto dos livros, e o nosso curso presencial aqui em maio, único exclusivamente. Tem muita coisa que a gente não expõe na internet, então esse conteúdo de curso de maio você não verá na aula online. De 15 a 17 de maio, gente. Exato. Eu faço apenas um curso de guerra espiritual por ano, vai ser agora. Se quiser vir, é para todo mundo, não é só para líderes, não é só para pastor, é para todo mundo. Quero aprender, quero avançar nessa área. Traga a sua igreja. De 15 a 17 de maio, em Curitiba. Inscrições apenas pelo www.institutoexodus.com. As vagas, elas são limitadas. Você vai vir aqui, a gente vai derramar sobre você, vai colocar sobre sua vida ferramentas de vitória de guerra, que a gente tem caminhado já há 30 anos. Se você quer alguém assim, que seja uma referência na guerra espiritual, que nunca tombou em combate, que ensinou tanta gente a vencer, que coleciona um monte de experiências de vitória, venha, porque você vai ser vitorioso também, de 15 a 17 de maio. Serão vocês aqui, vagas limitadas. Se você quiser trazer a caravana à sua igreja, você é muito bem-vindo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o WhatsApp do Instituto Êxodos, que coordena todo o evento, e ali eles podem te ajudar com matricular todo mundo, registrar todo mundo e ter quarto no hotel para todos, fazer toda a logística ajudando vocês. Vamos lá, então? Assunto de hoje, confronto espiritual. Como expulsar demônios. Vamos lá. Ensina pra gente um pouquinho sobre ser treinados, como que ocorre esse treinamento para essa batalha, porque o pastor Lobo vai nos ensinar sobre expulsar demônios, mas é uma batalha, é uma guerra, mas a gente precisa antes se preparar. Não entrar de qualquer jeito para não ser derrotado. Ninguém vai para a guerra despreparado. Você não pega um menino, um homem sem equipamento e manda para o combate. Vai lá, pega um estilingue e vai para a guerra. Não funciona. O pessoal pensa que o rei Davi estava despreparado. Ele já tinha lutado com o urso, ele já tinha lutado com o leão, feras do campo. Ele não foi para lá, ele não era um bobo, ele não era um alegre, eu vou lá. Então, tem muita gente que fala assim, não, vou pegar aqui, só ler capítulo 6, verso 12 da carta de Paulo aos Efésios. Ele nunca leu o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ele só fala, porque eu quero o capacete da salvação,
Eu quero as botas da prontidão do Evangelho da Paz, quero o escudo da fé, o cinturão da verdade, o peitoral da justiça e a espada do Espírito. Pronto. Gente, Deus treina, gente. É interessante que o Salmo 144 diz: bendito seja o Senhor, que treina as minhas mãos para a guerra. Então, o treinamento de guerra é que vai fazer de você um valente, que vai fazer da mulher uma guerreira, que vai fazer... Mas ele organiza a vida da gente. Então, em primeiro lugar, vida com Deus. Gente, a santidade é uma associação com a vitória. Você não pode vencer um espírito imundo vivendo uma vida imunda. Não fique pensando assim, não, Deus vai abrir uma exceção para mim para eu ser vitorioso. Deus é em primeiro lugar. Guerra espiritual é para quem tem igreja, para quem está debaixo da autoridade da igreja, é para quem vive santidade, para quem já é batizado nas águas, entendeu? Você não precisa ser, ai pastor, não fala em línguas. Posso? Pode. Posso trabalhar em libertação? Posso. Pode trabalhar em guerra espiritual? Posso. O que você não pode é viver sem Deus. O Espírito de Deus habita em você no momento que você crê. Se você duvida disso, leia a Bíblia. Efésios 1, capítulo 1, verso 13 e 14. O Espírito Santo entrou em você quando você creu, já está aí. Você não vê Pedro orando em línguas antes de Pentecostes. Mas você vê ele expulsando demônios em Lucas 10. Então ele fala, Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Primeira coisa que você tem que entender. Vida com Deus. Não é, minha igreja não tem libertação, vou trabalhar com libertação. Eu já vou te avisar, vai quebrar a cara. Ah, meu pastor, eu tenho um material muito bom, mas muito bom. Chama-se Quebrando Correntes, é um livro do Neil Anderson. Ele é um não carismático. É um pastor evangélico, não pentecostal. Pronto. Escreve um livro muito interessante, ele conta sobre pastores desobedientes, casais. 5 casais, não, que nós vamos para Haiti, vamos libertar os cativos, vamos expulsar demônios, e foram. O pastor diz, não vai, não vai, eles foram. Deus mandou ir. Todos os 5 se separaram, todos os 5. No final foi uma bênção, pastor, expulsamos demônio. Então, existe um perigo e um cuidado em que? Em você andar sem Deus e sem igreja. A igreja é, de fato, um lugar de proteção. E igreja, eu digo, a igreja local. Número 2, você é casado, meu filho, cuide do seu casamento, cuide da sua esposa, cuide do seu marido. É prioridade. Primeiro o meu casamento. Número 3, cuide da sua família. Aí vem filho, vem mamãe, vem papai. Número 4, cuide do seu trabalho. Tem gente que abandona o trabalho. Abandona o trabalho, abandona a família, os filhos, o marido ou a esposa. A vida é desorganizada. E querem viver para a igreja e diz, ai, Deus cuida dos meus. Não é esse, não é o princípio. Aquele que não cuida dos seus não pode cuidar das coisas de Deus. A Bíblia diz, primeiro, então você tem prioridade. Aí depois você vai para o ministério. Então, primeira coisa, a guerra espiritual, você tem que usar armas espirituais. Não adianta dizer, sou diácono, sou presbítero, sou pastor, já vai rir da tua cara. Qual o problema? Né? Você tem, em Atos 19, os 7 filhos do sumo sacerdote de Éfeso tomaram uma surra, foram humilhados. O demônio saltou sobre eles, o endemoniado, humilhou eles, ficaram nus. Então, o diabo não se impressiona com isso. O que o diabo vai se impressionar é com a tua vida de santidade. Você ser marido de uma só mulher, você não ser fofoqueiro, fofoqueira, você ser honesto. Tem gente que não é honesto com Deus, já viu isso? E quer ganhar a batalha. Você lembra? Perguntaram para Jesus assim, Senhor, é lícito entregar, pagar imposto a César? Quer dizer, o cara é malandro. Ele quer perguntar para Deus se tem uma desculpa para ele não ser honesto com o imposto. Quer dizer, o cara que quer enrolar o governo, ele vai querer enrolar Deus também. Então, o que o diabo, ele só não vai te tocar se você viver uma vida de confissão. Então, existem armas de guerra, o sangue da cruz,
Quando você confessa o nome de Jesus, quando você confessa pecado, o sangue de Jesus te purifica. O Espírito de Deus, as pessoas não se enchem do Espírito mais. Só fazem confusão na igreja. Entristecem o Espírito Santo, apagam o Espírito Santo. Número 3, o nome de Jesus. Tem gente expulsando o nome em nome de tudo que é santo por aí. Gente, é no nome de Jesus, no nome daquele que venceu a morte. É esse nome que tem poder. Número 4, autoridade espiritual. Autoridade espiritual você recebe, você toma para você. Eis que vos dê autoridade para pisar serpentes e escorpiões, todo o poder do mal, ninguém dando vos falar. Então, sem armas espirituais, você não vence o mundo espiritual. Então, esse é um princípio de guerra, é um valor inicial. Eu não consigo nem, quando Paulo escreve aos Efésios, fala assim, estáis, pois, firmes, tendo cingido os nossos lombos com a verdade. Ano passado, 2024, nós fomos na cidade de Éfeso. Você lembra disso? Sim. Eu e a pastora Fabíola levamos um grupo, né? Israel ainda estava aquela confusão lá em Gaza, com Hamas. Uhum. Nós fizemos uma viagem para a Turquia, os caminhos de Paulo, visitamos as 7 igrejas do Apocalipse, uma delas é a igreja de Éfeso. Pensa uma cidade idólatra. Idólatra. Mas tanta imagem, estão lá até hoje, até os imperadores eram adorados. Lá tinha uma estátua de Trajano, que foi um imperador ruim para chuchu de Roma. Tinha uma estrada de Adriano, que foi em Adrianópolis. Nós fomos na cidade de Filipe, lembra? Então, a corrupção de Éfeso era tão grande, que o apóstolo Paulo falou assim, peraí, depois de eu ensinar você a andar com Deus, cuidar do teu casamento, cuidar da tua família, cuidar do teu trabalho, cuidar do ministério, agora sim, se revistam da armadura de Deus. Como é que a gente vai para o combate? Tem um atendimento lá de libertação, de qualquer jeito? Não, tem que se preparar. Fala um pouquinho. Não, tem que se preparar. E o preparo consiste nesse treinamento, que é você jejuar, orar, viver uma vida em santidade, cuidar desses 5 pontos que o pastor Lobo falou aqui, sua vida com Deus, com seu marido, com seus filhos, seu trabalho, a sua igreja, cuidar de todos esses relacionamentos, porque uma área descoberta, uma área que está sendo negligenciada de qualquer maneira, ali sendo deixada para lá, não está sendo cuidada, é uma área de fragilidade. É uma brecha espiritual. É uma brecha, é um local onde você pode sim receber uma flecha, uma seta, um tiro, e aquilo ali vai te derrotar. Quantas vezes um pastor, uma igreja, equipe de intercessores, um casamento, um casal, eles estão numa batalha e vê de repente um filho se desviar, é uma filha se desviar, é o casamento que não vai bem porque alguma área ficou descoberta. Então, tempos de guerra, tempos de luta, você tem que estar com tudo ajustado, tudo coberto, observando a tudo, não negligenciar nenhuma área da sua vida. Tem que vigiar, né? Agora, ela falou aqui sobre jejum na guerra espiritual, né? As pessoas não entendem como o jejum favorece a gente na guerra espiritual. Existem hierarquias demoníacas, né, castas, que não saem com coisa alguma. A não ser jejum e oração. Mas um parênteses aqui, muita gente pergunta, pastor, o jejum e oração se faz antes de ir para a guerra? Você tem que estar em jejum durante a guerra? Ou você entrega o jejum depois que termina a guerra? Como é isso? Você vai para o culto de libertação, você jejua um dia antes, entrega antes do culto de libertação, ou você vai em jejum para o culto de libertação e entrega depois? Como funciona isso na prática? Primeira coisa, jejum. O jejum é o jejum que você jejua de pecado. Não é só deixar de comer. Você não está fazendo a dieta. Você não está fazendo uma greve de fome. O jejum ele tem que ter motivo. Estou jejuando por uma causa. Teve o jejum da rainha Esther. Teve o jejum de Esdras. Está direcionado. Né? Para passar por um caminho em segurança. Tem o jejum de Josafá, invadido pelos inimigos, né? De Amon e Moabe e Seir. O jejum tem que ter motivo. Por que você está jejuando? O jejum, ele tem que
você caminhar junto com a oração. Você jejua e ora. Você jejua e ora. Você jejua e ora. É o jejum e a oração. Agora, o que o jejum faz? O jejum, como ele está me enfraquecendo, pensa assim, eu fico sem comer. Eu tiro alguma alimentação. O jejum de Daniel, ele comeu frutas e verduras e legumes. Tirou as delícias, né? Que comiam na mesa ali daquele rei ímpio da Babilônia. O jejum enfraquece você. Então, existem quadros de possessão demoníaca que são muito violentos e você gasta muita energia. E se você não tem comida no corpo, você não tem energia para lidar. Então, a maioria dos casos de possessão, você diz, em nome de Jesus, sai. Mas então é recomendado você não ir em jejum para a batalha. Cada caso é um caso. Hoje, eu jejuo antes, entrego meu jejum e vou para a batalha amanhã. Entendi. Mas eu já tive casos que eu fui em jejum. Falei, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Pegava na mão da pessoa, eu entrego meu jejum agora ao Senhor. E na hora, o Espírito Imundo já manifestava. Então, cada caso é um caso. Eu não oriento jejum sem líquido. Tem que ter líquido. Água, suco, não importa. O jejum prolongado tem que ser acompanhado. Então, quantas vezes eu fiz jejum de 20 dias, quantas vezes eu fiz jejum de 40 dias, eu sempre tomava líquido. Então, não se faz. O único jejum sem líquido na Bíblia é o de Esther, que ficaram 3 dias sem comer e sem beber. O jejum de Moisés, o jejum de Elias, que foram absolutamente distintos do jejum de Jesus. É o jejum que Moisés subiu na presença de Deus. Nós tivemos lá no Sinai, ano retrasado. Subimos lá o Monte Sinai, o monte que Deus dá as tábuas da lei para Moisés. E o jejum de Elias, que foi alimentado por anjos. Esses 2 jejuns não tiveram água nem comida. O jejum de Jesus, presta atenção na Bíblia. A Bíblia diz que ele não comeu. A Bíblia não diz que ele não bebeu. Então, gente, a gente tem que ter cuidado nos exageros. O jejum não é uma arma para você botar Deus na parede. Aí Deus, jejuei, agora me entrega. E o jejum também tem que ter muita prudência. A pessoa tem que se conhecer, tem que se analisar, tem que ver suas condições de saúde. Tem pessoas que tomam remédio, tem medicamento. E acabam fazendo loucuras, como o pastor Lobo aqui falou, tolices para querer alcançar algo, querer botar Deus na parede, vai me dar, e a coisa não é bem assim. Então as pessoas têm que ter também responsabilidade para fazer um jejum. O jejum, ele tem um coração contrito. Se você pegar Isaías 58, estamos falando de armas de confronto espiritual, né? Você pegar o Isaías 58, Deus fala exatamente o jejum que ele quer. Ele fala, não adianta você comer e bater boca e se irritar. Então, a pessoa, ela para de comer, o teu corpo começa a te deixar irritado. Tem gente que não pode ficar sem um café. O cansaço. Eu fico impressionado, tem gente que não pode ficar sem uma refeição. Não, tem que comer. Eu falo, tem gente que não consegue participar de um culto sem levantar para beber água. Como é que vai jejuar? Então, o jejum é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que quem trabalha com libertação... Meu pastor, quando eu falei, pastor, você é ordenado pastor de libertação na minha igreja. Ele falou, cara, tu vai ter que andar na palavra, é a verdade que liberta, conhecereis a verdade o libertará. Eu vou, cuidado que o diabo é mentiroso. Se você ficar indo em história de revelação, tu vai tombar. Você tem que ir pelo que está escrito na Bíblia. O jejum ele é uma das armas espirituais. Então, quando a pessoa não usa as armas espirituais ou armadura espiritual, é como se você estivesse fazendo um striptease da armadura de Deus. Certo? Para a batalha. Não, a armadura é outra coisa. A armadura é defesa. A armadura é capacete, bota, defesa. Eu não escorregar, né? O escudo, defesa. Eu apago as setas inflamadas do diabo. Eu tenho o cinturão, que era o que segurava, né, aquele vestidão dele, ele poder correr. Senão a perna ele tombava. Então você tem ferramenta, o capacete, defesa. Arma de ataque. Palavra de Deus. Espada. O nome de Jesus é a espada. O nome de Jesus, autoridade
O Espírito de Deus e o jejum. O jejum, ele coloca o inferno de joelho. Jesus, eles perguntam, os discípulos perguntam para Jesus em Marcos 9, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Porque essa casta é diferente. Ela não sai com coisa alguma, a não ser jejum. Eu já usei várias vezes nas minhas ministrações, eu fiz uma comparação desse preparo espiritual e que o próprio Senhor Jesus nos orienta e nos ensina a fazer, nos vestirmos com essa armadura, nos prepararmos através do jejum e oração, e várias vezes eu comparei com até mesmo um preparo físico. Uma pessoa que vai se preparar para correr uma maratona, ele se prepara, ele fica um tempo ali com o personal, um professor, ele fica ali se preparando, vai competir uma natação, ele fica ali se preparando. O pastor Lobo citou aqui, quando nós fomos subir o Monte Sinai, no ano retrasado, com o nosso grupo que foi para Israel, nós nos preparamos. Nós estivemos ali com o personal, fazendo os exercícios, treinando todo o grupo também, a alimentação, cuidando com o sobrepeso. Quem estava no sobrepeso perdeu um peso, quem estava precisando de massa muscular, trabalhando a respiração, tudo isso para enfrentar o quê? Nós tínhamos aquele tempo objetivo, nós íamos subir o Monte Sinai, mas no mundo espiritual nós não podemos negligenciar. Todo dia nós vamos viver guerras e guerras que a gente nem vê. A gente tem que estar pronto. A gente ensina todo dia aqui no canal do YouTube Oswaldo Lobo, 6 da manhã tem oração, todo dia. Eu ensino a pessoa a orar. O que a Fabíola está falando, a pastora Fabíola está falando, é que tudo é ensinado. Os discípulos não sabiam orar. Os discípulos vão perguntar para Jesus, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou seus discípulos. Então, essa questão de você aprender a guerrear, eu tenho um livro chamado Intercessão em Chamas. Eu ensino a oração de guerra. Então, você tem lá a oração de confissão, oração de arrependimento, oração de entrega, oração de consagração, oração em línguas. Tem oração de tudo, de adoração, de louvor. A intercessão é uma arma. Portanto, combatais comigo em vossas orações por mim a Deus. A oração não é por diabo. Esquece isso. Você não ora pro diabo. Vamos orar pro diabo sair. O que é isso, gente? Oração é para Deus. O diabo, você ordena ele sair. Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Sai. Você não está orando. Ai, pelo amor de Deus, vamos cantar um corinho, vamos cantar um louvor. Gente, louvor é para Deus, gente. O louvor é uma expressão da fé que comunica a verdade que você crê. O diabo, você queima ele, manda ele calar a boca e manda ele sair. E vale Entendeu? a pena aqui também a gente ressaltar que nós precisamos estar em todo tempo pronto. Você sabe quando você vai entrar em guerra? Não. Existem alguns momentos em que você vai para um confronto, para um atendimento, uma Mas nessa batalha. igreja lá, que toda hora vem gente pedindo Você ajuda. se prepara, mas normalmente tem guerras, tem batalhas que elas vão acontecer e você não sabe quando. Por isso que o crente, o cristão, ele tem que estar preparado. Nós não podemos só começar a orar porque vamos ter ali algo que temos que fazer. Não podemos só começar a jejuar porque vamos enfrentar uma situação. Esse nosso preparo, essa nossa formação, ela tem que ser diária. E tudo isso, só um parênteses aqui, tudo isso que a gente está falando, você falou do livro. Qual que é o livro? O Intercessão em Chamas. Intercessão em Chamas. Intercessão em Chamas está no Instituto Exos. Tá. www.institutoexos.com. Então, se você quiser ter mais tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está dando só um briefing em cima de tudo isso, porque o tempo não é bem superficial, porque não dá para falar disso com muita abrangência aqui. Mas para você saber de tudo isso, qual que é o método que as pessoas têm agora? Então, o confronto espiritual, a gente vai dar de 15 a 17 de maio, vai ser prático, né? Então a gente, durante o seminário, durante a imersão, a gente entrega para você um ensino a fazer. Então, aqui eu estou comunicando pelo YouTube, de 15 a 17 de maio a gente vai ter aqui uma imersão. Você pode se inscrever pelo www.institutoexos.com e eu vou ensinar na prática, você vai fazer na prática, para você aprender a lidar com isso. Então, esse é um ministério que é lindo, mas eu vou repetir o que a pastora Fabíola falou aqui. Não dá para você entrar numa guerra sem você aprender a lidar com isso. É um ministério para gente curada, fiel, madura. Você não trabalha sozinho, pastora Fabíola, que a gente tem que estar pronto. É verdade. Mas existem momentos da nossa vida que a gente também fala assim, não, eu vou entrar numa guerra aqui.
Então a gente faz campanhas de 40 dias de oração e tal. E é uma campanha que é difícil. Porque você tem que ter muita perseverança. Muita perseverança. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexodus.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Né? A gente está ali com lista de impossíveis, não é verdade? Quantas vezes a gente fez isso e Deus respondeu a gente? Quantas vezes Deus foi generoso com a gente, exuberante na maneira como Ele respondeu? Agora, tem oração, gente, que é guerra. É por isso que essa palavra, guerra espiritual, você vê que Daniel está jejuando 21 dias. Deus diz assim, Deus manda dizer para ele assim por um ano assim, desde o primeiro dia que você começou a se humilhar, a sua oração foi ouvida. E eu saí daqui, um anjo saiu. O que aconteceu? Quando chegou no meio do caminho, ele foi bloqueado pelo príncipe da Pérsia. Uma entidade demoníaca. Ele naquele tempo, a Babilônia foi tomada pela Pérsia. Você lembra que vieram os babilônicos, vieram os persas, os medos, e vieram os gregos, e depois vieram os romanos. Naquele tempo, o governo espiritual estava na mão dos persas. Ele fala assim, houve um impedimento. Então a pessoa desiste, vai num culto de oração, já pedi para Deus, Deus não me respondeu. Gente, o que a Fabiola falou é verdade, você está pronto sempre. Agora, uma pergunta, como vocês, por exemplo, vocês vão ministrar numa igreja, tá? Uma igreja em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Santa Catarina, qualquer lugar. Aí você chega numa determinada igreja e tem que ministrar libertação. O pastor normalmente já tem uma equipe de intercessão, normalmente já tem uma pessoa à frente, mas como você sabe que essa pessoa está pronta para aquele momento para poder ajudar? Às vezes a pessoa pode atrapalhar mais do que ajudar estando ali, que a pessoa não está pronta, a pessoa não vive isso no dia a dia dela. Como funciona isso na prática? Eu já vivi de tudo. Já fui à igreja que o pastor falou assim, pastor, temos aqui um time de intercessão. Eu fui orar, até o líder da intercessão ficou endemoniado. Você tem uma ideia? Enganava o pastor, era um falso profeta, né? Dizia que tinha revelação, não tinha nada. Era uma revelação contaminada por espírito imundo. Já fui em igreja que a pessoa ficava endemoniada, a intercessão fugiu, foi embora, de medo. Já tive isso. Já tive quadros assim, horríveis. Aí fica um monte de gente. Então, o que eu aprendi? Então, eu ensino isso no curso de libertação. Eu faço libertação na minha igreja. Lá nós temos 75 intercessores. Então, culto de libertação na igreja. E eles sabem lidar porque eu treinei. Preparou, né? Tem um time, nós temos um time de intercessão, com uma liderança forte. Agora, o que acontece? O pastor fala assim, pastor, eu quero libertação aqui na igreja. Então, tem um período de confissão, de renúncia. Eu tiro o time de intercessores. Então, a igreja que pede o treinamento, não é assim, vem aqui, eu tenho que falar, conversa com a pastora Fabiola, vê se tem agenda. Eu vejo a agenda da minha igreja, eu sou pastor de uma igreja grande aqui em Curitiba. Eu não posso mais ficar saindo por muito tempo. Eu já aviso, domingo é muito difícil eu pregar fora da minha igreja. Muito difícil. Geralmente sexta e sábado. Aí, quando chega num determinado ponto, eu falo, vou fazer libertação. Então, eu faço uma leitura para ver se aquele time de intercessão está pronto para fazer a intercessão. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que vai encontrar. Me fala aqui, Fabiola, os quadros que a gente pega aqui, eu ia falar aqui, fui cortado, a gente estava... 98% dos demônios falam assim, em nome de Jesus, sai, na hora.
Mas a gente pega cada caso, São que muito, fica horas. são muito Normalmente, resistentes, quando, né? Quando se vão Escondidos. em igreja, vocês dois sozinhos, vai com uma equipe, vocês levam Às uma vezes equipe eu vou com junto? ela, a maioria das vezes eu vou sozinho. Às vezes eu vou junto, eu peço para depende. Ali tá aparecendo o pessoal que quiser levar o Pastor Lobo para fazer conferência, ministrar sobre libertação nas igrejas. Qual é o e-mail, qual é o contato? pastorlobo@gmail.com. O pessoal manda para PR Lobo. Não é PR Lobo, não. É Pastor Lobo, tá aqui, ó. Aí, ó. @gmail.com. E na verdade, Mandar um convite, quem faz isso é a secretária, ou a pastora Fabíola, faz o convite. Né? A gente tem que saber se existe agenda para isso. Agenda para É isso, isso aí. suas possibilidades. Ainda tem agendas abertas agora para 2025 ou já acabou já? Pouquíssimas agendas para 2025. Pouco, mas Tem que alguma adequar coisa. muita coisa, né? Fim de semana, pastor, eu quero fim de semana, já tem muito pouco. 2026 tá aí. 2026 tem. Acho que 2025 tem. Acho que tem novembro, alguma coisa, outubro. E eu quero pegar um pouquinho, trazer até uma informação, algo que gera muita dúvida nas pessoas. As pessoas têm o desejo, pastor, eu quero trabalhar em libertação, eu tenho chamado, porque ouviu falar. Revelaram. Então, fala um pouquinho pra gente sobre esse perfil, esse caráter, essa pessoa que vai trabalhar com libertação, esse pastor, porque tem muitas igrejas que também falam, pessoas que falam assim, a minha igreja não tem libertação, o meu pastor não entende sobre isso. Gente, a gente precisa entender. Fala um pouquinho pra gente, nos dá esse ensinamento para esclarecer essa dúvida. O Ministério da Libertação dá muito trabalho. Muito trabalho. A pessoa tem que ter disposição, tem que ter disponibilidade. Eu estou endemoniado agora, você tem que ir lá agora. Não posso porque eu estou trabalhando, não posso porque eu acabei de deitar e fui dormir, estou cansado. Não. A pessoa vai ser alvo de fofoca, de mentira, de desprezo. Eu não deixo trabalhar no Ministério da Libertação quem não é da minha confiança. Isso leva tempo. Então, eu assumi Bom Retiro como pastor presidente há 6 anos. Agora eu tenho um time grande. Por quê? Porque eu trabalhei 6 anos. É semeadora com colheita. Então, tem pessoa, que primeiro beliscão que ele recebe, Deus mandou embora. Não é nada disso. Ele tem uma ferida, está espiritualizando a ferida. Aí está botando Deus no meio. Deus mandou me mudar, Deus mandou deixar o ministério. Não é nada, ele é fraco. Ele é emocionalmente abatido, ele é emocionalmente afetado, ele não tem, existe maturidade para isso. Tem gente que é mais velha e não tem maturidade, gente que é mais nova. Ele não é um entrão, ele vive uma vida de oração na vida dele, não é aquele cara que aparece na igreja para orar naquele dia. Então, ele tem um compromisso. Então, quando a gente fala sobre o time de libertação, é um time treinado mesmo. Eu não deixo assim, pastor, teu irmão que é uma bênção na libertação, eu não deixo, não conheço ele. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, que eu vou em igreja, tem quanto tudo. Agora, tem igreja, tem ministérios muito bem formados. Tem igreja que você foi comigo uma vez numa igreja no Tocantins, lembra? Sim. Quanta gente ficou endemoniada? Um monte de gente. E aí, uma igreja muito grande, você faz confissão, depois você diz, agora todo espírito imundo escondido vai sair. E manifesta mesmo. Você lembra do trabalho que a gente teve? Gente, é muito... por um. E aí, tive que expulsar demônio um por um. Ficou eu e o Arthur. Vocês têm o quê? Uns 6 anos? Foi antes de você sair de fazer a faculdade? Tem mais, uns 10 7 anos. Você era garoto. Uns 10 anos. Você devia estar com 18 anos. Quantos casos a gente pegou, Fabio? Gravíssimos. Então, quais são os casos? Uma vez a gente atendeu, lembra, no gabinete odontológico? Nós fomos numa igreja, aqui no Paraná. Sim. Aí um demônio manifestou na mulher. Gente, pensa num demônio resistente. E aí o demônio, muita gente não entende, pensa que a possessão sempre é total. Não é. Às vezes manifesta nos olhos, o olho fica branco, no braço. Essa mulher, ela ficava, tá amarrada em nome de Jesus. Gente, o corpo amarrava e a mão ficava solta assim. Era um braço rebelde. Depois nós fomos ver que havia uma consagração, ela psicografava. Lembra disso? O que aconteceu? Nós ficamos lá mais de 1 hora, eu já estava cansado. Eu estava fazendo clínica, a gente chegou de manhã cedo, fui pegando só aqueles casos graves da igreja, e eu ia pregar, tipo 7 da noite, 8 da noite.
Isso já era umas 6 da tarde, demônio não saía não. Gente, aí Fabíola largou tudo, que eu atendia os rapazes, Fabíola atendeu as mulheres, e nessa hora eu fui atender com a pastora da igreja, uma mulher. Gente, daqui a pouco ela falou assim, quando saiu, falou, pastor, você pode orar pelo meu filho? O mesmo demônio da mãe entrou no garoto, aquele braço, falava palavras de maldição, eram fórmulas de maldição, parecia uma língua estranha, mas era um negócio demoníaco, amaldiçoando a gente. Gente, nós ficamos 2 horas expulsando demônio. Então, quando você fala assim, pastor, você vai em jejum? Eu me preparo em jejum. Tem que ter um tempo. Mas eu não vou mais para o combate Em jejum. fazendo isso. Outra coisa, os casos mais graves são de pessoas que não confessam Jesus. A mãe pega o garoto, a esposa pega o marido pega a esposa, eu quero que trate da minha esposa. Aí eu falo assim, você quer receber Jesus? Eu falo, quero não. Você quer largar essa idolatria? Não, eu tenho a minha religião. Esses casos são casos mais difíceis. O espírito imundo, eu falei aqui, a pastora Fabíola já falou, acho que na live passada. Demônio se alimenta de pecado. E a pessoa diz, eu não vou largar o pecado. Então tem gente que tem um desejo da liberdade, mas não quer largar o pecado. Esses casos são difíceis. Então a formação, o papel desse intercessor, dessa guerra, eu tiro a pessoa do cativeiro. Mas eu digo para ela assim, ó, não peques mais. Não volte mais para isso. Então, a maior dificuldade, então, o quê? Em fazer o discipulado. Eu vou te ensinar. Isso aqui você joga fora. Essa amizade você vai cortar da sua vida. Isso aqui, você não vai mais andar nesse boteco. Você não vai mais nessa biqueira. Você não vai se encontrar mais com essa pessoa. A pastora Fabíola vai lembrar, tinha um caso de uma moça que ela era apaixonada por um filho de um pai de encosto. Apaixonada. Gente, ela manifestava, tadinha, era um sofrimento para ela. Aí quando terminava o processo, 3, 4 semanas, você não está autorizada mais a namorar, porque ela ia namorar, ela ia fornicar, ela ia transar com o cara. A pessoa não entende que isso é uma formação de uma aliança espiritual. Eu escrevi um livro, Aliança de Alma, sobre isso. Aí daqui a pouco ela voltava e ficava endemoniada. Eu já perguntava assim, você voltou para aquele namorado? Voltei. No dia do aniversário da nossa filha, ela ligou assim, a gente saindo para jantar. É a pessoa rebelde. Pastor, minha filha está endemoniada. Eu falei, ela sumiu da igreja. Tem gente que abusa do pastor. Ela voltou para o pecado, voltou para a desgraça. E queria que eu largasse o aniversário da minha filha para expulsar o demônio. Eu falei, dessa vez eu não vou fazer isso não. Eu vou cuidar da minha filha. É aniversário dela. Eu só vou ter uma festa de, acho que era de 18 anos. Só vou ter uma na minha vida. Esse demônio já está aí, ó. Mais do que isso, essa menina está alimentando o demônio. Depois eu vou atender ela. Aí eu atendi ela depois. Então, A pessoa que tem que querer mudar, né? tem que querer mudar. Tem que querer mudar. Entendeu? Cuidado com essas escravidões, né? É. E como é que nós vamos também ensinar, dar alguma direção? Porque muitas pessoas gostam de identificar o demônio, chamar demônio pelo nome, acha que isso é mais fácil e nos perguntam se a gente consegue identificar, como é que é a atuação de cada um deles em cada área, se isso existe realmente. Explica um pouquinho. Pergunta muito boa, gente. O nome disso é invocação. Lembre-se o que é um demônio? O pessoal fala, tem Satanás, que é o líder, né, da rebelião, é o adversário, é isso que significa a palavra Satanás. Grego, adversário, ou diabo, o acusador, aquele que está na espreita, né? A questão desse espírito imundo, ele era um anjo é um espírito, né? Em Hebreus, capítulo 1, verso 14, é isso claro, os anjos são espíritos. Ele se revoltou contra Deus porque ele quis tomar a posição de Deus. Foi isso que ele fez. Então ele deseja no coração dele ser adorado.
Ele quer ser como Deus. Então, ele pede canções para ele. Você vai num terreiro ocultista, canta canção, bate palma, leva oferta, oferenda. E ele quer ser invocado. É por isso que os espíritos imundos têm nomes. Então, você vai na Bíblia, a Bíblia ela determina uma série de nomes de demônio. Baal é o nome de um demônio. Astarote é o nome de um demônio. Diana é o nome de um demônio que era adorado em Éfeso. Mamon é um demônio citado por Jesus. Baal, Zebub, Belzebu, chamado de príncipe dos demônios. Então, quando Jesus ele chega, tem gente que acha que, pastor, como é que eu lido do demônio tal, A, B e C? Você corta, você esgana o alimento do demônio, você enfraquece ele. Qual é a maior arma contra o diabo? A pureza. Eu paro de pecar, o diabo não tem alimento, ele se manda. Quando você confessa o pecado, o sangue de Jesus purifica. O diabo odeia a limpeza, o que ele faz? Ele vai embora daquela igual uma barata, igual um rato. Agora, olha só que pergunta boa. Nome. Pastor, por que tem espírito no mundo que tem nome? Porque ele quer ser invocado. Ele quer ser convidado. Então Jesus ele chega na região de Gádara, quando a gente sai de Tiberíades, tem um lugar em Jerusalém, que você pega um barco, é o Mar da Galileia, aquele lago de água doce, você dá uma volta, você chega do outro lado lá, que é a Jordânia, que é onde estava Gádara, a região do Genezaré, da Decápolis, tinha um demoniado lá. Quando Jesus chega, o barco de Jesus ele chega num lugar que era uma praia que tinha um cemitério. E tinha lá um monte de porcos. Porque em Israel não pode ter porco. Porco é um animal imundo para o judeu. Ele não come porco. Então isso fica do lado de lá do Jordão. O Jordão é uma separação, né, simbólica entre o pecado, o deserto e a terra que manda leite e mel. Quando ele chega lá, um endemoniado vem, que tem contra nós, filho do Altíssimo. Ele já vem reconhecendo Jesus. Vieste nos atormentar antes do tempo? Aí Jesus pergunta, qual o teu nome? O nome diz legião, porque somos muitos. Então, o nome do espírito imundo, ele caracteriza a ação demoníaca. O cara lá é o João Caveira, é um espírito de morte. Tem lá o Gira, não sei das coisas, Giramundo, é um espírito de sensualidade, é um conselheiro satânico. Então, quando você sabe o nome, aí que está a chave. A libertação é mais simples. Quer ver uma coisa? Olha como é que Deus se importa com o nome. Qual é o quarto mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome. Porque Deus não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Já reparou como é que Deus vai se revelando com o nome? Jeová Jirê, Jeová Nissi, Elohim Rafá, Jeová Sabaote. Então, ele vai caracterizando, é o caráter de Deus através do nome. Ele fala assim, não tome o nome de Deus em vão. Por que ele fala isso? Tomar o nome de Deus em vão é acusar Deus de um propósito ruim na sua vida. Tomar o nome de Deus é dizer, Deus foi Deus que mandou. Isso é perigoso. A pessoa dizer que Deus revelou em Deuteronômio 18, 20, fala assim, ó, aquele que fala que Deus disse aquilo que Deus não disse vai morrer. Tem muita gente com vida falida, com relacionamentos falidos, com ministério falido, porque fica tomando o nome de Deus em vão. Deus não falou nada. Então o nome, ele produz o que é. O nome, por que o nome de Jesus em Filipenses capítulo 2 está acima de todo nome? Deus, ele foi humilhado e Deus deu o nome. Porque o nome, ele dá poder. Quando você sabe o nome, Arthur, se eu te chamar Paulo, você não olha. Eu capturo você. É mais ou menos o que acontece com pessoas que dão profetada dizendo que Deus disse o que Deus não disse. É perigoso demais. A gente já falou disso numa live. Isso é perigoso demais. Pessoal, um parênteses aqui. Tudo isso que a gente está falando, tudo isso que nós já dissemos aqui, nas outras lives também, vai estar dentro do curso presencial em maio. Né? Vai estar. O foco vai ser guerra espiritual. O foco vai ser esse. De 15 a 17 de maio, quero convidar você para estar com a gente. Eu vou falar mais um pouco a respeito dessa libertação,
dos cativeiros. Os demônios são que nem piolhos, vermes, Aham. que se aproveitam. Você tem que saber não só como livrar os outros, como se livrar. Como guerrear contra eles. Eles são aproveitadores, parasitas, né? Então, quando ele se instala, chama isso de possessão demoníaca, no corpo humano, ele provoca doença. Muitas dessas coisas que a gente fala, a gente não pode ir tão adentro no assunto, porque a gente está aqui num ambiente de internet. E a gente também não pode expor ninguém, nem nada disso. Mas quando a gente trata a respeito disso e vai para dentro, estudar bem a fundo mesmo, a gente aprende isso nos cursos. No curso eu vou dar nomes de espíritos imundos, né? Eu vou abrir um leque para você aqui. Assim, a gente, esse espírito imundo causa isso. Esse espírito imundo causa. Ele está aqui por causa disso, por causa disso. Tem muita consagração. Isso. E aí também a gente, num inventário espiritual, a gente consegue, no mapeamento, a gente consegue saber da pessoa qual foi a legalidade que ela deu, qual foi o pacto que ela fez, e aí também qual que é a causa de atuação que está tendo aquilo na vida dela. Então a gente consegue linkar um demônio, que foi feito um pacto, uma aliança, e aquilo que ele está causando na vida daquela pessoa. Então a gente consegue ter aí esse link. Quebrar isso aí, a gente consegue cancelar, desautorizar numa área mais específica. A gente está caminhando para o final agora da live, a gente vai concluir aqui tudo que a gente está falando, já estamos agora em 45 minutos, então vamos finalizar. Antes de mais nada, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente, deixe seu like, se inscreva no canal. Não fique de fora do curso presencial. Esperamos você aqui em Curitiba. Vai ser uma bênção. As vagas são limitadas. As inscrições já estão no encerramento, né? Caminhando para o encerramento. Sim, já está indo para outro lote. E não fique de fora. Vai ser uma bênção ter você aqui. Aproveite para conhecer a nossa igreja. Igreja Batista de Bom Retiro, na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Esperamos você e sua família aqui. Se você quiser trazer sua caravana, seus líderes, membros da igreja, é aberto a todos o seminário. Então pode trazer todo mundo. Aqui na descrição tem o WhatsApp do Instituto. Você pode entrar em contato diretamente com a secretaria. Eles ajudam com a logística e tudo que puder fazer também para registrar todo mundo, ter garantia que todos vocês vão estar inscritos no seminário presencial. Acontece uma vez aqui em Curitiba por ano. Então sempre mais. Não fique de fora. Agora, pastores, para a gente fechar o assunto. Em maio, nós vamos aprofundar muito nesse assunto de libertação, guerra espiritual. Você vai aí receber muitas armas de Deus para lutar e ser vitorioso. Nós esperamos por vocês. No mesmo site temos os livros também, né? Os livros, tudo isso que a gente está falando tem nos livros também, www.institutoexo.com. Cursos online. Pessoal, vou dar um último conselho aqui. Não se decepcione. Não se frustre se você ajuda uma pessoa e ela volta a cair na armadilha satânica. Tá? Então, isso é um processo. Tá? A gente vive um processo. Então, continue ajudando, continue socorrendo, mas exija a verdade e o compromisso com Deus. Isso você tem que fazer. É exigir a autoridade que Deus deu para você. Não é para você ficar com medo do inferno. É para você expulsar o inferno. As portas do inferno não vão prevalecer. Você pode expulsar todos os demônios de uma vida de uma pessoa, todos eles. Você vai ter que caminhar com ela, você vai ter que ter um time que vai discipular ela para ensinar a verdade. Amém? A gente está muito feliz de poder estar aqui, né, Fabiola? Muito feliz. Obrigada aí pela participação, carinho de vocês. E que a gente deseja também que vocês sejam muito abençoados. É verdade. Gente, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Deus abençoe. Temos um cupom especial para vocês. Qual que é o cupom? Batalha Espiritual. Todo mundo que quiser fazer o curso online, os cursos estão na plataforma cursos.pastorlobo.com. Esses cursos não são curso presencial, não são outra coisa. São online, videoaulas. Aulas já gravadas, você pode assistir a hora que você quiser. Alguns têm até apostila digital. Isso. Entendeu? Tem uns que a gente deixa, inclusive... Qual que é o site? A pessoa baixar, né, os PDFs das aulas. cursos.pastorlobo.com. Agora, quem está assistindo a live, eu não vou divulgar isso, quem está vai ficar só para a live aqui. Quiser comprar o curso, não vale para combo, nem para o plano prêmio, tá? Que é o plano mensal. Quem quiser, eu quero comprar o curso lá, vitalício. Digita a palavra Batalha Espiritual no código de desconto,
você vai ter 50% de desconto. Nos cursos avulsos. Nos cursos avulsos. Tá bom? Tá bom, gente? Tá bom? Esperamos você aqui em maio, curso presencial, www.institutoexo.com. Não fique de fora, Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo e deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Deus abençoe. Fica com Deus, gente. Tchau, gente. Um grande abraço.